Essa noite, irmãos, nós vamos ler aqui em 2 Reis 4. Eu vou ler alguns versículos, tá, irmãos? Nós vamos ler o versículo 1, o 2, depois vamos pular lá para o 8. 2 Reis 4. Versículo 1. Glória a Deus, aleluias. Não cesse de glorificar o nome santo e poderoso do Senhor, porque nós sabemos que a presença do Senhor ela é real aqui neste lugar. Nós sabemos que essa noite é noite de adoração, é noite de agradecimento, é noite da família. Então vamos buscar a presença daquele que tudo pode. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém, irmãos? Amém. No versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres do filho do profeta chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me que tem em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Vamos lá para o versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim vindo ele a nós, para ali se recolherá. Amém, irmãos? Glória Vamos a Deus. nesse momento fazer uma oração para que Deus possa falar, conosco aqui neste lugar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso, Deus de maravilha, Deus de poder. Ah, Senhor, não sou nada, sou pequenina, sou falha, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso na minha vida. Senhor, venha falar com a tua igreja, aquilo que a tua igreja precisa ouvir, ó Pai. Não o que eu quero falar, não deixa eu falar nada de mim mesma, não, ó Pai. Mas tudo que eu falar aqui venha ser a permissão do Senhor, ó Pai. Toma a tua igreja nesta noite nas tuas mãos, ó Pai. Joga por terra, meu Deus, todo espírito que não te louva aqui nesta noite, ó Pai. Todo impedimento que há aqui de ouvir a tua palavra, o Senhor vai jogando por terra. Se há alguém que está com seus ouvidos tapados, ó Pai, que o Senhor venha te estampar nesta noite. Fala com a tua igreja, Pai. Fala com o teu povo, ó Pai. Seja, meu Deus, no meio de cada um aqui nesta noite, ó Pai. E que tudo, meu Deus, que venha a ser falado aqui, ó Pai, venha a ser praticado, ó Pai. E não adianta ouvir a tua palavra e não praticar. Fala com a tua igreja. Fala com a tua igreja o que eles que necessitam, meu Pai, de ouvir aqui nesta noite, ó Pai. E que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer na minha vida, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, esse capítulo 4, ele vem contando a história de 2 mulheres. 2 mulheres totalmente diferentes, mas 2 mulheres com o mesmo objetivo. 2 mulheres querendo alcançar algo da parte do Senhor. Nós temos aqui a primeira mulher, que é a viúva, né? Aquela mulher que ficou viúva, ela tinha 2 filhos. E a segunda história que vem falar aqui é a Sunamita, né? Que morava ali em Sunem, né? Então são 2 histórias com 2 mulheres diferentes, ambas com o mesmo objetivo, ambas buscando algo da parte do Senhor. Aleluia. Na primeira história aqui que nós vimos é a viúva. Essa viúva, ela ficou viúva, ela tinha 2 filhos, ela vai em busca do profeta. Profeta, irmãos, é a boca de Deus na terra. O profeta, ele é aquele que fala o que Deus manda falar. Ele fala aquilo que Deus fala com ele. Ah, eu estou sentindo, não, ele não fala, eu estou sentindo, eu estou falando o que Deus manda eu te falar nesta noite. Então ela foi ao encontro desse profeta e falou com ele: o Senhor conhecia o meu marido era servo seu, o meu marido temia ao Senhor, o meu marido fazia a vontade do Senhor, mas agora chegou os credores querendo levar os meus filhos.
Essa é a primeira mulher da história. Essa mulher era pobre, a situação financeira dela era ruim, porque ela estava a ponto de perder os seus filhos pelas dívidas. E a segunda história, a mulher era rica, era generosa, era uma pessoa que tinha status, era uma pessoa que tinha propriedades, era uma pessoa que tinha uma situação financeira boa, tinha a casa boa. Essa não, essa tinha dívida. Dívida essa que ela não conseguia pagar se não fosse pelo Senhor, se o Senhor não entrasse na situação dela. Mas ela sabia, a viúva sabia quem que o marido dela servia, qual é o Deus que o marido dela buscava. Ela sabia em quem recorrer naquele momento de dificuldade dela. Se fosse eu, se fosse você, talvez a gente entraria para dentro de casa, fechava a porta, deitava na cama e ficava ali a noite toda acordada sem saber o que fazer. Mas aquela mulher, quando aquele credor chegou na porta dela para buscar os filhos dela, ela tinha ciência do que ela tinha que fazer. Ela tinha que buscar a opinião de alguém que vinha do Senhor, do profeta que era a boca de Deus que ia falar com ela. Ela sabia que a situação dela era difícil, mas ela sabia também aonde estava a resposta dela. Eu fiquei imaginando essa história. Aqueles homens chegam na casa dela, bate naquela porta, e nós sabemos que quando alguém bate na nossa porta, quando alguém bate na nossa campainha, a primeira pessoa a ouvir não é eu, não é você não, é o nosso vizinho, é aquele que está do nosso lado. Fica todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Eu imagino que quando aqueles credores chegaram, o vizinho falava para o outro: é hoje que ela vai perder os filhos dela, porque ela não tem condição de pagar. Todo mundo sabia a condição daquela mulher. O marido adquiriu uma dívida imensa e deixou para ela, e ele morreu. E nós sabemos que naquele tempo antigo as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham recurso. Quem tinha um recurso era o marido, e o marido dela tinha morrido. Então imagina os vizinhos ali comentando um com o outro: agora é o fim dessa mulher. O esposo morreu e os filhos vão ser levados para serem escravos. Mas ela, uma serva do Senhor, uma mulher sábia, uma mulher de decisão, ela foi até o profeta. E quando ela chega para o profeta, ela fala: eles querem levar os meus filhos, credores querem levar os meus filhos. E o profeta fala com ela: o que eu hei de fazer por ti? O que tu tens? Ela falou: na minha casa eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E o profeta olha para ela e fala: vá para sua casa, peça aos seus filhos para pegar todas as vasilhas na vizinhança, não poucas, muitas vasilhas, leva para dentro da sua casa e fecha a porta. Se a gente entender, irmãos, o mistério desse fechar a porta, não deixar o vizinho, não deixar o inimigo entrar na sua casa, a sua história vai mudar. Aleluia! Porque se é eu, se é você, se é a sociedade de hoje, chegou alguém na sua casa com problema, nós vamos na casa do vizinho perguntar para ele: o que eu vou fazer? Ou até mesmo nós pegamos nosso celular, mandamos uma mensagem: o que eu faço aqui? Está assim, assim, assim. Aquela mulher não. Ela não contou nada para ninguém. Ela foi em busca daquele que podia resolver o seu problema, daquele que podia resolver a sua situação. Ela chegou e foi ao profeta e fez o que o profeta mandou: vá para sua casa, puxa a porta, faça o que eu estou te mandando. Ele falou: vai colocando azeite, vai deitando o azeite naquelas vasilhas e colocando a parte. E assim aquela mulher fez. Quando ela encheu as vasilhas, ela falou: e agora o que eu faço? Vou voltar no profeta e vou perguntar para ele o que eu vou fazer. Irmãos, na situação que você estiver difícil, não pergunta para ninguém, pergunta para aquele que pode todas as coisas, aquele que quer saber de todas as coisas, porque o Senhor Deus, Ele tem resposta para te dar. O Senhor Deus, Ele muda a sua situação, por mais difícil que ela esteja. E o profeta falou com ela naquele dia: você vai vender esse azeite, vai pagar os credores e vai viver do resto. E assim essa mulher fez. Essa mulher pobre, essa mulher na situação difícil,
E agora a segunda mulher, eu estou resumindo para vocês entenderem a história. A segunda é a Sunamita, aquela mulher que tinha provisão, aquela mulher que era rica. Então, irmão, quando eu comecei a ler essas histórias, eu pensei, se eu sou pobre, eu ia ficar, nossa, mas eu não tenho condição nenhuma de buscar, eu não tenho, minha situação é difícil demais, eu não vou conseguir resolver a minha situação porque eu não tenho dinheiro. Se a gente parar para pensar, essa mulher ela não vitimou hora nenhuma. Ela tomou uma posição, ela tomou uma decisão. Então o que o Senhor manda nessa noite? Que nós tomamos posição, que nós tomamos decisão. No momento que aqueles credores chegou na casa dela, ela não deixou eles entrar, ela ficou na porta. O demônio hoje, ele não tem autoridade para entrar na sua casa. A droga não tem autoridade para entrar na sua casa. Depende da sua posição. Quando ela se posicionou naquela porta, daqui para fora vocês vão ficar, daqui para dentro você não vai entrar. Então na sua vida só entra aquilo que você permitir. Aleluia. Só entra aquilo que você deixar. Satanás não pode entrar dentro da sua casa. Ele não pode fazer o que ele quer, porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. O Senhor te colocou para se posicionar. O Senhor se colocou para tomar decisão. E nessa noite o Senhor tem falado. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisão. Tem pessoas que precisam se posicionar diante do Senhor. O Senhor tem dado, o Senhor tem mostrado, e a pessoa, vou esperar amanhã, vou esperar chegar depois, e não tem se posicionado. Então o Senhor nessa noite, Ele te chama para se posicionar diante daquilo que Ele tem para a sua vida, diante do propósito que Ele tem para você e para a sua família. Não aceita que Satanás leve teu filho, não aceita que Satanás leve teu esposo, não aceita que Satanás coloca problema dentro da sua casa, porque quem manda na sua casa desde o momento que você aceitou o Senhor Jesus é Ele. Satanás não tem poder. Você precisa se posicionar, você precisa ficar na porta, você precisa ficar em vigilância, porque Deus levantou foi você. Deus não levantou aquele que está na sua casa, não. Deus levantou quem está aqui. Deus tem chamado para posicionar é quem está aqui. Sabe aquele que está lá na sua casa? Ele precisa de você. Aquele que está lá, que ficou lá, ele precisa de você se posicionar para que ele possa mudar de vida. A situação dele precisa ser mudada através da sua vida, através da sua oração. O Senhor hoje, Ele te chama para perto dele. Venha ter uma intimidade comigo aqui pelas madrugadas. Venha se colocar na posição aqui comigo pelas madrugadas. Venha se posicionar comigo aqui na segunda-feira na oração. Venha buscar daquele que pode todas as coisas. Olha essa sua situação hoje. Ah, mas a minha situação está difícil. Não coloca de vítima, não. O Senhor não te fez para ser vítima. O Senhor te fez para ser vencedora. O Senhor te fez para ser vencedor. Se o seu serviço está difícil, peça a direção de Deus. Se a sua casa está difícil, peça a direção de Deus. Porque Satanás, ele não tem poder para entrar na sua casa. Ele não tem poder para tirar nada que Deus colocou na sua vida. Talvez ele tenha falado que você não é capaz de nada, que você não vai conseguir nada. É mentira dele. Porque Satanás, ele vem sim para nos destruir, mas o Senhor, ele vem para nos levantar. E nessa noite ele quer te levantar. Basta você se posicionar diante dele. E na segunda história da Sunamita, né, a gente faz um paralelo entre as duas, que uma é pobre demais, a outra é rica demais. Mas as duas têm o mesmo objetivo diante de uma situação difícil na vida delas. A Sunamita era rica, ela tinha dinheiro, mas ela era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Ela era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus, porque quando ela vê o profeta Eliseu, ela logo desperta para ele e fala: eis que ali saiu um homem de Deus. Então o Senhor, quando nós temos uma intimidade com Ele, quando nós temos uma liberdade com Ele, Ele nos mostra quem é de Deus e quem não é. E aquela mulher, naquele momento que ela vê aquele homem, ela sente no coração dela: vou convidá-lo para comer pão lá em casa. Ela chama aquele homem para a casa dela. Ela começa, né, todas as vezes que ele passa ali, ela começa a chamar ele para comer o pão.
Só que um dia ela chama o marido dela e fala com ele: façamos um quarto para aquele homem, porque quando ele vier aqui, ele vai ter um lugar para descansar. Então ela coloca uma ornamentação naquele quarto, ela coloca uma cama, ela coloca uma cadeira, ela coloca um candeeiro, ela ornamenta aquele lugar, porque o Espírito Santo de Deus, ele entra em lugar organizado, ele entra em lugar ornamentado. Hoje ele te chama para ornamentar na sua casa o que precisa ser ornamentado, porque o Senhor quer trabalhar na sua vida, o Senhor quer mudar a sua história. Quando aquela mulher ela faz aquele lugar aconchegante para aquele servo de Deus, para aquele homem, porque os profetas é homem de Deus. O Senhor, ele vem ali, ele personifica na vida daqueles homens, ele faz milagre através da vida de um profeta. Então aquela mulher ela se sentia bem quando aquele homem chegava, porque quando aquele homem chegava, também chegava a presença do Senhor. E na sua vida hoje, a presença do Senhor está aí. Só depende de você abrir o seu coração. Só depende de você abrir seu coração para que a presença dele possa entrar na sua vida, possa fazer morada. No início, ela chamou aquele homem só para visitar, mas depois só aquilo não bastava. Quando ela fez aquele quarto, ela organizou daquela forma, ela fez um lugar aconchegante. Então a presença do Senhor ali já não era mais de visitação, era uma presença de morada. O Senhor hoje, ele não quer somente te visitar, ele quer fazer morada no seu coração. O Senhor te chama para fazer morada na sua vida. O Senhor te chama para colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. Porque o Senhor, irmãos, ele trabalha na humildade. Aquela mulher era rica, mas aquela mulher era humilde. Aquela mulher era rica, mas aquela mulher era temente ao Senhor. Aquela mulher era rica, mas aquela mulher sabia colocar a boca no pó e falar com o Senhor. Ela sabia descer diante do Senhor. E o Senhor nos chama a fazer isso, descer diante da presença dele. Porque toda honra, toda exaltação tem que ser para ele. Ninguém que tem que ser exaltado, não. Nós somos pequenos demais, mas o Deus da nossa vida ele é imenso. E o Deus da nossa vida, ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua família. Ele não quer que você continue do jeito que está, ele quer que você se posiciona, ele quer que você busca a presença dele. E aquela mulher, e quando ele chegou, ele olhou para a casa dela e falou: nossa, mulher tem tudo. Será que ela precisa de mais alguma coisa? Aí chamou ela. Ela foi e falou: não, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, eu estou feliz. Só que ele tinha um servo, né, o Geazi. Geazi olhou para ele e falou: eu tenho observado, ela não tem filho e o marido dela já é velho. Então, como que ela vai ter um filho com um marido velho, né? Se já passou a idade. A primeira mulher tinha 2 filhos e Satanás queria tirar dela. A segunda não tinha filho, não podia gerar, porque o marido era velho. Só que o Senhor não olha a situação qual você se encontra. A sua realidade de hoje não vai te mostrar qual vai ser o seu futuro amanhã. A sua situação de repente seja impossibilitada. Aquela mulher estava impossibilitada de ter filho pela a idade do esposo. Mas o Senhor não olha isso. O Senhor não importa, Ele não olha a sua impossibilidade. Ele olha o que Ele pode fazer por você. Ele olha qual que é a sua fé, qual que é a sua reação diante dele, qual que é o seu posicionamento diante dele. Aí quando Geazi falou para ele, ele chama a sunamita de volta e fala com ela: em pouco tempo, há 1 ano mais ou menos, você vai carregar um filho no teu colo. Ela foi e falou: não mintas para a tua serva. Mas naquela data que ele falou, ela realmente teve um filho. E aquele filho foi crescendo, a alegria naquela casa foi aumentada, porque uma criança em casa, ela traz alegria. Mas não foi só aquela criança que trouxe alegria para aquela mulher, foi a presença de Deus naquela casa. Quando ela fez aquele quarto, ela fez para a presença do Senhor entrar na casa dela. E hoje, irmãos, nós não precisamos fazer quarto, nós somos a casa do Espírito Santo. Nós precisamos nos ornamentar, nós precisamos nos limpar, nos purificar, para que o Espírito Santo venha fazer morada
na nossa vida, só está dependendo de nós. Se você ainda não sentiu a presença do Senhor, sinta. Busca a presença do Senhor hoje, busca a face do Senhor hoje, porque o Senhor, Ele quer entrar na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história de vida. De repente você está aí hoje cabisbaixo, estou com problema para resolver amanhã. Entrega nas mãos do Senhor. Quando eu falo da Sunamita, eu falo do lugar que ela morava. O nome dela não era Sunamita, chamava ela de Sunamita porque ela morava em Sunem. E Sunem, irmão, significa lugar de descanso, lugar de aconchego. Mas hoje nós temos que descansar no Senhor. Aleluia. Porque Ele pode todas as coisas na nossa vida. Eu não sei qual é a situação da sua vida hoje. Eu não sei o que você tem passado dentro da sua casa. Mas descansa no Senhor, entrega para Ele, ora ao Senhor, entra para o seu quarto e fecha a porta, porque o quarto ainda é o melhor lugar para falar com o Senhor. A porta fechada é o melhor lugar para falar com o Senhor. Não precisa você procurar lugares extravagantes para falar com o Senhor, não. O Senhor opera no quarto, o Senhor opera no seu coração, na sua simplicidade de falar com Ele. Conta para Ele o que você precisa, que Ele vai te responder. Aleluia! E aquela Sunamita teve aquela criança, e aquela criança um dia passou mal, saiu com o pai de manhã, foi para o trabalho do pai. Quando deu, algumas horas que ele estava lá, ele começou a sentir dor de cabeça. O pai falou: pega a criança e entrega para a mãe. Pediu um dos seus servos lá, dos seus empregados, para levar para a mãe dele. E aí veio nos relatar aqui a história que aquela mulher ficou com ele até meio-dia. Quando veio meio-dia, aquela criança veio a falecer. Aí o que ela fez? Pegou aquela criança no colo, colocou na cama do profeta e fechou a porta. Porque ninguém precisa saber o que está acontecendo. Ninguém que sabia ajudar ela. Então ninguém precisa saber o que está acontecendo na sua vida, não. Quem precisa saber é só o Todo-Poderoso que pode te ajudar. E aquela mulher pega aquela criança, coloca ali na cama, fecha a porta, vai até seu esposo, pede para arrumar uma jumenta e um servo para ir com ela. O esposo ainda questiona por que ela estava indo ali, né? Não era sábado, não era noite de lua cheia. Ela falou: não, eu preciso ir lá rápido e voltar. Ela não contou para o esposo dela. Se é eu, se é você, nós entramos em desespero. Nosso filho morreu, não sei o que, fez aquela coisa que a gente faz. Porque a nossa reação é essa. Mas o Senhor não quer essa reação. O Senhor quer que nós primeiro falamos com Ele, que nós contamos primeiro para Ele. E a nossa reação hoje é contar para todo mundo. Conta para um, conta para outro, grita, esperneia, tá tudo errado. Se é eu, se é você, a gente já prepara o funeral, já liga lá para a funerária, já manda preparar o funeral, porque meu filho morreu. A gente não tinha essa concentração que aquela mulher tinha. Aquela mulher era uma mulher concentrada, era uma mulher que tinha uma visão diferente. Aleluia. Aquela mulher era uma mulher que tinha um psicológico dela tranquilo. Porque se é eu, se é você, a gente é desespero. Se um filho nosso machuca o dedo, a gente entra no desespero danado. Imagina se morrer, irmão. Mas aquela mulher sabia a quem recorrer, a quem buscar. E é esse que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. Desperta. O Senhor está neste lugar. O Senhor está na sua vida. Porque você um dia levantou a sua mão e aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, irmãos, esse Deus, Ele faz tudo por nós. Só depende da nossa posição. Só depende da nossa decisão. E aquela mulher, ela tomou uma posição. Eu vou até o homem de Deus. Porque foi Ele quem me deu essa criança. É Ele que vai resolver o problema. Eu não vou conseguir resolver mesmo. Não vou contar para o meu esposo, porque ele também não vai resolver. Não vou levar ao médico, porque já morreu. Então, eu preciso de um milagre. E aquela mulher, ela foi em busca do milagre dela. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nesta noite, mas corre atrás do seu milagre. Vai atrás daquele que pode te entregar o seu milagre. O dono do milagre, ele está aqui nesta noite. Conta para ele qual é o milagre que você precisa na sua vida. Qual é a transformação que você precisa na sua vida. Então aquela mulher, ela vai de encontro àquele servo do Senhor. E quando ela está quase chegando, ele vê ela de longe. Aí ele manda, o seu
Geazi, que era o seu servo, eu encontro dela e perguntar: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu esposo? Vai tudo bem com seu filho? Ela: vai tudo bem. Por que ela falou vai tudo bem? Eu não vim falar com você, eu quero falar com aquele que pode resolver o meu problema, com aquele que pode todas as coisas para mim. Quantas vezes, irmão, nós abrimos a nossa boca e falamos para a pessoa errada? Quantas vezes você acha que a pessoa era a pessoa de Deus para me ajudar? Irmãos, não teve discernimento. A sunamita tinha discernimento. A sunamita tinha intimidade. O Senhor hoje quer isso, que nós tenhamos intimidade, que nós tenhamos discernimento. Quantas das vezes nós temos falado tanto de coisas que nós não deveríamos falar? Porque nós falamos e a nossa situação continua a mesma, porque nós não falamos com a pessoa certa. O Senhor todo dia tem chamado a nossa atenção para Ele e nós temos fingido, nós não temos observado, nós não temos tido discernimento, porque nós estamos dispersos. Nós estamos aqui na casa do Senhor, às vezes você está aí com tanto pensamento na sua cabeça. Quando entrar naquela porta para dentro, pensa no Senhor. O que o Senhor pode fazer na sua vida? Eu não posso fazer nada, o pastor não pode fazer nada, o diácono não pode fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo aquilo que você precisa. Então vem com o seu coração aberto quando vier para este lugar. Venha com o seu coração sincero, falar para o Senhor o que você realmente precisa, porque o Senhor, Ele está neste lugar. Se não estivesse aqui, essas portas estariam fechadas, mas o Senhor, Ele está neste lugar e Ele faz milagre. Nós sabemos disso, porque nessa igreja nós temos um milagre, que é o nosso pastor Ailton. Então, o Senhor, Ele faz milagre aqui neste lugar. Ele tem mudado histórias aqui neste lugar. Se Ele ainda não mudou a sua história, porque você está disperso. Quantas vezes nós entramos para a casa do Senhor, nós ficamos dispersos com tanta outra coisa, e nós não prestamos atenção no que o Senhor está falando. Igual eu falei no início, esperar de mim aqui, vocês não vão levar nada. Porque eu sou pecadora, eu sou falha, mas se esperar do Senhor, a sua situação a partir de hoje muda. Coloca o que o Senhor tem falado na sua vida em prática, coloca o que Ele tem mandado na sua vida você colocar em prática. E aquela sunamita, ela subiu ali naquele monte Carmelo, monte de sacrifício, ela se sacrificou indo naquele lugar, mas ela sacrificou pelo seu milagre. E o milagre dela era o filho dela. Imagina, meu filho está lá morto, eu vou ficar com meu braço cruzado? Não. Eu vou atrás daquele que me deu ele. Quem te deu foi o Senhor. Quem deu o filho para aquela viúva foi o Senhor. Ela também foi atrás de quem podia ajudar ela. Então, irmã, essas duas mulheres, elas tinham situações financeiras diferentes, mas elas tinham o mesmo objetivo, que é buscar o Senhor na hora da dificuldade, é buscar o Senhor para dar orientação. Será que nós temos feito isso? De repente amanhã nós vamos resolver uma situação ali no médico. Será que nós colocamos na mão do Senhor? Ou será que nós vamos lá e vamos colocar na mão do homem que está lá? Então o Senhor hoje te chama para isso, a colocar na mão dele aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que o seu coração deseja. Quantas das vezes, irmãos, nós procuramos uma pessoa para contar a nossa situação, mas nós não contamos para o Senhor, nós não entramos para o quarto e falamos com o Senhor. Tem coisas que nós não devemos falar nem para o nosso esposo, nós temos que falar para o Senhor primeiro. E quantas das vezes nós vamos falar, acordamos de madrugada, não, mas a situação está assim, está assado. Não, conta para o Senhor o que está acontecendo na sua casa, o que você tem feito. O que você precisa, o que você necessita? É uma cura? O Senhor cura. O Senhor é o Deus da cura. É o emprego, o Senhor arruma um emprego. É seu esposo que não te dá sossego, o Senhor muda a história dele. O Senhor mudou o meu aqui, ó, não vai mudar o seu? Isso aqui me deu trabalho demais, irmão. Só Deus sabe o que eu passei com esse homem. Mas o Senhor transformou. O Senhor transforma a vida. A Cláudia acabou de dar o testemunho dela, contar o que Deus fez na vida dela. O Senhor transforma a nossa vida. Depende da nossa decisão. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Depende da decisão que nós vamos tomar. Então aquela sunamita, ela subiu e segurou os pés, né, ali de Eliseu. Ela agarrou nos pés dele e ficou ali. Aí Geazi queria tirar, mas Eliseu falou: não, deixa ela, que ela está amargurada. Mas o Senhor não mostrou para ele o que tinha acontecido. Ela foi e perguntou para ele assim: eu te pedi algum filho? Ele não. Ele logo entendeu o que tinha acontecido. Aí ele manda Geazi ir na frente e colocar o bordão em cima daquela criança. Só que quando o Senhor, Ele é na nossa vida, Ele resolve a situação. Não adianta aquilo que é para eu fazer, eu mandar outro fazer para mim, não.
Se você está aqui na casa do Senhor, é porque o Senhor tem algo na sua vida. E o Senhor tem um chamado na sua vida. O Senhor quer que você desperta para esse chamado. Qual que é o chamado do Senhor na sua vida? Você não está sentado nesse banco aí à toa, não. Cada um que está sentado aí, o Senhor tem um chamado. O Senhor te chamou aqui para te mostrar o que Ele quer que você faça na obra dele. Então, Geazi tinha o chamado dele, mas Eliseu tinha o dele. Ele foi e não resolveu nada, porque aquilo ali não era para ele. Tem coisa aqui que não é para o pastor, tem coisa aqui que não é para mim, mas tem coisa aqui que é para você. O que você está esperando para fazer aquilo que Deus tem chamado na sua vida? O que está te impedindo de fazer o que o Senhor está te chamando para fazer? Vamos parar de empurrar aquilo que o Senhor tem na nossa vida para frente. O Senhor tem pressa. E tem outra. Quando você faz algo para o Senhor, Ele cuida da sua casa. Não preocupa não. O Senhor, Ele cuida. Quantas vezes eu fui para a igreja chorando e o Senhor estava cuidando. Eu chorando, o Senhor cuidando. Eu fazendo a obra dele, o Senhor cuidando. Eu fazendo a obra dele, o Senhor transformando, irmão. Não é assim que o Senhor faz. O Senhor, Ele transforma. Às vezes, Ele tem algo na vida da gente que aconteceu algo lá em casa que eu nem vi uma época atrás, alguns anos atrás. E o Senhor cuidou para mim sem eu perceber. Depois o meu filho me chegou e me contou. Eu não percebi. Eu sabia que estava acontecendo algo, mas o Senhor não deixou eu ver. Porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe o que a gente quer. Se o Senhor me mostrasse, de repente eu ia prostrar, eu não ia conseguir resolver aquela situação. Só que eu vinha para a casa do Senhor gemendo. Eu vinha para a casa do Senhor chorando. E o Senhor fez algo extraordinário na minha casa. Glória a Deus! Faz o que o Senhor tem te chamado para fazer, que Ele cuida. Ele é que vai cuidar da sua situação. Sabe aquele filho que te dá problema? O Senhor vai resolver. Sabe aquele marido que está te dando trabalho? O Senhor vai resolver. Sabe aquele problema lá no seu serviço que você acha, Deus nem está vendo isso, porque tem tanta coisa para fazer? Deus está vendo. Glória então, a Jesus. Irmãos, só colocar nas mãos dele. Aleluia. Então, quando ela fala para ele, né? Ele falou com ela pergunta para ele: eu te pedi algum filho? Ele não. Ele logo se levanta e vem com ela. E o seu servo já tinha vindo na frente. Só que aquele servo não era o chamado dele. Ele chegou lá, ele fez o que ele tinha mandado, mas nada adiantou. Então vem ali, né? Eliseu entra para aquele quarto e fecha a porta. Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor e deita em cima daquela criança. E faz o que ele tinha que fazer. Ele volta de novo, começa a andar dentro daquela casa, volta e ora. E o menino começa a espirrar. Então aquela criança levanta, ele pega aquela criança pela mão e entrega para a mãe dele. Aqui está o seu filho. Então, irmãos, quando a gente entra para o quarto, coloca a boca no pó, o Senhor tem resposta para te dar. O Senhor te responde. O Senhor respondeu Eliseu na oração. Aquela criança estava morta e o Senhor trouxe a vida para ela. E aquela criança veio para a mãe naquela alegria, porque o Senhor, Ele é Deus de alegria. O Senhor é Deus de provisão. E naquele momento, irmãos, que ela entrega para aquela mulher, o que ela faz? Ela ajoelha ali aos pés dele e agradece, né, pelo que Deus tinha feito. E quando eu estava lendo a história aqui, eu vi que ela construiu na casa dela, o quarto dele, entre o muro e a casa. Irmãos, aquilo era proteção divina. Porque aquele homem de Deus, a presença do Senhor, ia estar entre a casa dela e o muro para guardar contra os inimigos. E aquela primeira mulher que eu falei com vocês, quando ela se posicionou na porta. Demônio daqui para fora, demônio daqui para dentro não entra. Então a presença do Senhor que tem que estar dentro da sua casa. Satanás, ele não tem que reger nada dentro da sua casa, não. Quem tem que reger dentro da sua casa é o Espírito Santo do Senhor. Nessas duas histórias, não fala que foi o marido da segunda que se posicionou em fazer o quarto, não. Foi aquela mulher que tomou uma posição. Porque a mulher, ela sentiu a presença de Deus. A mulher é sensível à presença de Deus. Então, busca do Senhor, que o Senhor vai te dar a presença dele. Busca do Senhor, que ele vai te dar discernimento. Busca do Senhor, que a sua história vai ser mudada. Senhor, que
dentro da minha casa não vai entrar traficante. Aqui dentro da minha casa não vai entrar bêbado. Aqui dentro da minha casa não vai entrar prostituição. Porque eu não aceito. Eu me posiciono nessa porta. Mulher e homem de Deus tem que se posicionar diante das coisas do Senhor. O Senhor te deu autoridade. Nas suas mãos tem autoridade. Nos seus pés tem autoridade. Na sua palavra tem autoridade. Não deixa Satanás entrar dentro da sua casa. Não deixa ele mandar na sua família. Porque a sua família é projeto de Deus. A sua família é de Deus. E os seus filhos, irmãs, são herança do Senhor. Satanás não tem para ele. Se o seu filho, se a sua filha é herança do Senhor, se posiciona. Toma a decisão que o Senhor tem te mandado tomar. Se é a sua saúde, se posiciona diante da sua saúde. Senhor, eu não nasci doente, eu não aceito. Um dia eu estava conversando com a diaconisa Maria, ela falou comigo que ela não quer fazer tal procedimento. Eu falei, não aceito. Fala com o Senhor que a senhora não quer fazer e não faz. Fala, Senhor, eu não quero fazer. Porque o Senhor vai entrar com providência. Porque o Senhor, Ele faz aquilo que nós temos no nosso coração, o nosso desejo. Se você não quer, não vai fazer. Senhor, não precisa, eu não vou fazer essa cirurgia, eu não quero fazer. O Senhor vai te curar. O Senhor vai entrar com providência. Senhor, eu não quero esse emprego do jeito que está. Modifica esses colegas de trabalho. Meu Senhor vai posicionar e vai mudar. Porque uma mulher posicionada, irmã, uma mulher decidida, ela muda tudo. Se você está aqui hoje, Deus te escolheu para se posicionar. Deus te escolheu para tomar decisão. Deus não fala com aquele que não está presente aqui. Ah, essa palavra é para meu irmão, para o meu marido, para o meu... Não, essa palavra é para você. É você que precisa se posicionar. É você que precisa tomar a decisão. Essa palavra é para você. Toma a decisão na sua vida hoje. Posiciona diante do Senhor hoje. Não aceita essa situação que está lá na sua casa. Porque a Sunamita, ela não aceitou a situação que estava na casa dela e nem tampouco a viúva. Ela não aceita meus filhos ser escravos. A outra, eu não aceito o meu filho estar aqui morto. Eu não aceito ficar sem a presença do Senhor. Então busca para si a presença do Senhor. Entra no seu quarto. Fecha a porta, boca no pó e fala com o Senhor, porque Ele realiza os desejos no seu coração. Não aceita que o seu filho fica na droga, não aceita que o seu filho fica na prostituição, não aceita que o seu filho fica na bebedice, não aceita seu esposo, porque o Senhor, Ele muda a história. O Senhor é o Deus que escreve uma nova história para cada um de nós aqui. Então, nessa noite, irmão, que você possa se posicionar, que você possa se colocar diante do Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Não aceita Satanás entrar dentro da sua casa. Ora no seu portão, ora na sua porta. Só vai entrar dentro da sua casa quem você permitir, quem você deixar. Porque você tem o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Você tem a presença do Senhor na sua vida. E o Senhor te chama hoje a mudar de história. Ele te chama hoje a escrever uma nova história para a sua vida. Se posiciona. Você tem muito valor diante do Senhor. Você tem assim, você é a menina dos olhos do Senhor. Você não veio hoje aqui à toa. Ah, eu vou para mais um culto, vou ali porque eu tenho que ir. Hoje é domingo. Não, que esse culto venha a ser um culto diferente na sua vida. Que o Senhor possa, irmão, estar na sua vida a cada dia. Que o Senhor possa te transformar a cada dia. Porque o Senhor, Ele tem o que é de melhor para mim, o que é de melhor para a sua vida. E Ele é quem cuida da sua família. Não importa qual que é a sua realidade hoje. O Senhor, Ele muda a realidade. Ele mudou a realidade daquelas duas mulheres. Uma estava perdendo o seu filho e a outra perdeu, chegou a perder, mas o Senhor trouxe de volta. Porque o Senhor, Ele resolve aquilo que uma mulher decidida, uma mulher posicionada, um homem decidido, um homem posicionado, o Senhor muda a história. Não adianta a gente ficar se lamentando, não. Não adianta ficar murmurando, não. Coloca nas mãos daquele que pode todas as coisas. Então hoje a palavra para os irmãos é intimidade, posição e decisão diante do Senhor. Que o Senhor Deus possa agir grandiosamente nas suas vidas. Neste momento nós vamos fazer a oração e eu vou passar para o pastor para ele dar os recados.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Quero te louvar e te agradecer nesta noite por mais essa oportunidade, ó Pai. Quero colocar a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Toma homens e mulheres aqui nas tuas mãos, que eles possam a partir de hoje se posicionar, que eles possam a partir de hoje tomar decisões diante do Senhor, ó Pai. Que a decisão venha a ser do Senhor, ó Pai. Toma, meu Deus, cada vida desta noite nas tuas mãos e abençoa a tua igreja, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.